Eu quero dividir em duas partes essa palavra. Quem me ouve, diga amém. Primeira parte, deixa eu me falar um pouquinho sobre o quão grande que Jesus é, o quão grande a pessoa de Jesus é. Sempre que um dignatário entra numa sala, nós ficamos em pé para recebê-lo. Sempre que um juiz entra numa sala, as pessoas ficam em pé para recebê-lo. Quando o pastor entra na igreja, nós ficamos em pé para recebê-lo. Quando uma autoridade do governo executivo entra numa sala, nós ficamos em pé para recebê-los. Isso não tem nenhum problema, porque é a nossa forma de demonstrar respeito à autoridade que a pessoa exerce, não ao poder, mas à autoridade que a pessoa recebe. O homem que nós vamos falar é o único homem que, quando ele entra, ninguém fica em pé, todo mundo cai de joelhos. Ele é o único homem que ninguém consegue resistir ficar em pé na presença dele. João vai dizer em Apocalipse que ele viu os anciãos, e ele percebeu que os anciãos se prostravam diante dele e diziam: Santo é o Cordeiro que foi morto. Se você for analisar em todas as aparições de Jesus, em todas as aparições de Cristo, do Cristo, isso é muito importante deixar isso bem claro. Em todas as aparições do Cristo pré-encarnado, encarnado e pós-encarnado, ou seja, no Antigo Testamento, no Novo Testamento e depois dos Evangelhos, em todas as aparições dele, quando ele aparecia, os homens ficavam em pé. Não, os homens caíam de joelhos. Os homens ficavam em pé para receber anjos. E quando os homens ficavam em pé para receber anjos, não havia nenhum problema. Quando os homens se dobravam para receber anjos, os anjos falavam: não fiquem em pé, não nos adore, porque nós não somos dignos. Porque de fato, o único homem que permite e ele exige que você fique de joelhos perante ele é Jesus. Então por aí você já consegue entender que de fato não existe como você não notar algo de especial nesse homem. Quando ele estava em carne e osso, a Bíblia diz que no primeiro milagre que ele faz com seus discípulos, não o seu primeiro milagre, mas o primeiro milagre que ele faz com seus discípulos, com Pedro, Tiago e João, ele traz uma pesca milagrosa. Pedro cai diante dele, se dobra diante dele e diz: afaste-se de mim porque eu sou pecador. Então é sempre interessante você notar isso. Em nenhuma aparição do Cristo pré-encarnado, encarnado e pós-encarnado, quando ele aparece em Gênesis 18, nos carvalhais de Manré, quando Abraão olha para ele, vê 3 seres, mas um deles era Deus, porque era o anjo do Senhor. Abraão vai e se prostra diante, não dos 3, mas diante de um. E esse um não reclama, ele deixa, por quê? Porque é Deus, é Jesus, é Cristo, é o Cristo encarnado, não Jesus, não o homem, mas é o Cristo encarnado. Josué 5, o anjo do Senhor vem, o comandante do exército vem, fica de pé na frente de Josué, Josué se dobra diante dele e ele não fala nada, ele deixa, por quê? Porque é Cristo em forma de anjo, é uma teofania. Então em toda a aparição do pré-encarnado, encarnado e pós-encarnado, homens ficam de joelhos. Por quê? Porque isso já é uma característica de que ele é Deus. Porque nenhum homem consegue ficar diante de Deus de pé. É impossível. Uma das coisas que eu disse aqui domingo, se você me ouviu bem, se não ouviu, eu vou falar aqui de novo. Quando você fica de pé diante de Deus, há tanta virtude que sai dele, que você sente o peso do seu pecado vindo contra você mesmo, e isso te joga no chão. É muito mais do que uma escolha da pessoa se prostrar. A pessoa é forçada a se prostrar. Por que você acha que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará? Você acha que o Hitler vai querer se dobrar? Mas quando ele sentir o peso do pecado que é repelido pela presença da santidade, você não entendeu isso? Você acha mesmo que Mao Tse Tung vai querer se curvar diante dele e dizer que ele é o Senhor? A pessoa, quando é má, ela é má por natureza e decide ficar na maldade, nem mesmo depois ela consegue mudar. Ela decidiu isso, Deus endureceu o teu coração. Uma das coisas que eu penso que fará com que todo o joelho se dobre, é que quando você está diante da presença de Deus, sai tanta virtude de dentro dele,
que é impossível você não sentir a pureza vindo contra o teu pecado pesando em você, o teu corpo ficando pesado, e você não consegue ficar de pé. Você entende isso aqui? Diga amém. Então, por que eu tenho que falar essas coisas, irmão? Porque tem gente que cria muita coisa figurativa, e tem coisa que é literal. Deus diz para Moisés: se eu te mostrar tudo que eu sou, você morre, cara. Você morre. Tem tanto poder em mim, que se eu colocar tudo diante do teu olho, meu irmão, você fica cego olhando para a solda. Imagina se você vê tudo que eu posso fazer, teu olho derrete, teu olho salta para fora. Se eu fosse fazer você ouvir todas as orações que eu ouço, teu tímpano iria estourar, porque é muita coisa. Por isso que eu não tenho um corpo. Porque se eu tivesse o ouvido que você tem, eu não dava conta de ouvir todas as orações sem confundir uma só voz. Estou pregando, hein? Então esse é o único homem que em todas as vezes que ele aparece, homens se colocam de joelhos. Veja, Jesus é o assunto mais conversado até hoje. Primeiro, seu aniversário é o mais celebrado até hoje. Sua morte é a mais discutida até hoje. Sua vida é a mais admirada até hoje. E os seus ensinos são os mais ensinados até hoje. Vou repetir de novo. Seu aniversário é o mais celebrado até hoje. Todo mundo celebra o Natal. Sua morte é a mais discutida até hoje. Todo mundo quer saber se ele morreu mesmo, e se morreu, cadê o corpo? Isso é para eles, não é para a gente. Todo mundo discute a vida dele, se ele foi um sociólogo, um idealista, se ele foi um filósofo, se ele foi um revolucionário, se ele foi apenas um homem, se ele foi apenas um rabino, ou se de fato ele era Deus mesmo. Mas ainda assim, todo mundo, o que mais ensina são os ensinamentos dele. Não é interessante que, se você parar para fazer, é muito importante, meu irmão, claro, e quando eu falo isso eu gostaria muito que você parasse para comparar as outras religiões, entender que não existe local para você colocar o cristianismo próximo às outras. Anote isso aí, é impossível você comparar o cristianismo com as outras religiões, é impossível. Compare as outras entre si, nunca coloque o cristianismo para se comparar com elas, porque, Alexandre, é covardia você comparar o cristianismo com as outras. Eu vou lhe dar alguns dados aqui, algumas coisas que você vai pensar nisso. Mas quando você compara as outras religiões, é interessante que há muito da filosofia que Confúcio segue, Buda segue, Maomé segue, grandes homens, têm uma boa sabedoria, boas palavras, não posso desmerecer eles, não quero dizer que estou seguindo eles, mas eles têm coisas boas, né? Mas muito do que eles falaram tem base bíblica, muito. Não é interessante que a psicologia, a psiquiatria e tantas outras ciências dizem que, de fato, o homem, para poder reativar o seu corpo, se ele passar por um processo de 21 dias de aprendizado, 21 dias de reaprendizado, 21 dias se readaptando, se você fizer algo por 21 dias consecutivos, teu corpo muda, tudo muda. Não é interessante como isso tem totalmente uma conotação e veracidade bíblica? Daniel não passou 21 dias jejuando para que ele recebesse a resposta? Não é interessante como hoje o que muita gente acha que é a gente pegando e pondo na Bíblia, a Bíblia já ensinava fazia tempo, é o povo que copiou da gente, maquiou e colocou outro nome? Inteligência emocional, tudo isso é verdade, mas tudo isso é bíblico. Eu acho lindo o trabalho que coaches do mundo evangélico fazem, porque eles expõem o fato como isso é biblicamente enraizado, não é? Então é fato, você não pode querer pegar nada do que você vê sendo útil para o progresso do homem, no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, e não entender que tudo isso tem em algum canto uma raiz, uma conotação bíblica. E isso é interessante para você pensar. A pergunta é que até hoje, e quando eu falo a pergunta, eu não forço uma pergunta para que isso se encaixe no meu esboço. De fato, essa é uma pergunta. Se você parar para perguntar qual que é a personagem mais discutida até hoje na história, é Jesus. Isso é fato. Livro mais vendido na história até hoje, todos os anos, Jesus. E não é interessante que ele é o único autor que mais vende livro todos os anos e sequer pode assinar um best-seller dele? O assunto mais discutido, vamos lá. Se você perguntar e fizer uma pesquisa, a pessoa mais estudada e discutida até hoje é Jesus. Isso é fato, não é Napoleão, não é Alexandre o Grande, não é Ivan o Terrível, não, Jesus. Dentro de Jesus, qual que é a pergunta mais discutida? Quem ele foi? Ele foi um homem
ou ele foi Deus? A pergunta se Jesus existiu é quase que repudiada hoje pelas universidades, pelos acadêmicos, porque é quase que uma ofensa alguém querer ainda discutir se ele existiu ou não. Quase todos chegam nessa seguinte conclusão: de fato ele existiu, ele é fato, houveram muitas testemunhas dele. Mas a questão é, quem de fato foi ele? Ele foi um rabino, um mestre, um professor, um profeta, como Nostradamus ou Isaías? Nem todo profeta é de Deus, você lembra disso? Então, quando a gente fala sobre essa palavra de hoje, são 8 razões pela qual nós acreditamos que Ele é Deus, que de fato Ele é 100% Deus e 100% homem. Jesus perguntou por 2 vezes. Uma vez Ele perguntou aos discípulos: quem vocês dizem que eu sou? A única pergunta que Ele fez de uma forma tão pessoal para os discípulos foi essa: quem os homens dizem que eu sou e quem eu sou para vocês? A única resposta que reacendeu nele uma outra resposta foi a resposta de Pedro. Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus. O que Jesus diz? Pedro, sangue e carne não te revelaram essa palavra, estas coisas, mas lhe foi revelado pelo Pai que está nos céus. Em outras palavras, o que você acabou de dizer só é possível porque o meu Pai disse, porque só o meu Pai me conhece, só quem me conhece pode dizer quem eu sou. Isso é importante você entender. Somente quem me conhece pode dizer quem eu sou. Então nenhum filósofo pode dizer quem Jesus é, nenhum sociólogo pode dizer quem Jesus é. Você não pode dizer quem Jesus é. O que você pode dizer é a informação que Deus te deu através de Pedro. Ele é o Cristo, o ungido, o separado, o enviado. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então a gente não tem que ficar perdendo muita cabeça para poder fazer uma pessoa acreditar, porque pense nisso, não importa o quanto Schopenhauer e qualquer outro filósofo possa falar ou argumentar sobre a pessoa de Jesus. Jesus mesmo foi claro: só quem pode falar quem eu sou é o Pai, porque essa revelação que a gente deu foi o Pai. Se fosse outra pessoa, aí eu tinha falado, mas como foi o Pai, então eu te falo, essa revelação que a gente deu foi o Pai. Agora, por que só o Pai sabe quem eu sou? Porque você não conhece Deus. Ninguém conhece Deus, ninguém conhece a Deus no sentido literal de entender tudo. Uma coisa que eu quero que você entenda bem, desde lá de trás, é esses 2 pensamentos. Primeiro, você não pode explicar tudo sobre Deus, porque um Deus capaz de ser provado não é Deus. E quando você explica Deus, ele deixou de ser Deus. Porque quer dizer que a sua mente finita conseguiu pegar um ser finito. Se ele é infinito, a tua mente não consegue entender ele. Mas o que a gente entende sobre Deus é o que ele revela, ou então, no jeito que eu gosto que a palavra diz, ele explica, porque ele não pode revelar tudo. Ele não pode abrir o manto da sua glória e mostrar todo ele. Ele não pode. Se ele fizer isso, você morre. Então Deus permite em relâmpagos você ir vendo facetas da sua glória. Ele vai aos poucos abrindo o seu século e você vai vendo um pouco mais a sua glória. Então, ao mesmo tempo que a gente diz que a gente conhece Deus aquilo que Ele permite a gente conhecer. Porque 100% Deus, somente um conhece Deus. Somente Deus conhece Deus. Por isso que somente o Pai pode dizer quem o Filho é, porque somente Deus conhece Deus. Se você não entende isso aqui, não vai entender mais nada aqui para frente. Você entende isso aqui? Diga amém. Ok. Diga para alguém do seu lado: o cristianismo é incomparável, irmão. É incomparável. Se você for parar para comparar islamismo, budismo e hinduísmo, as 3 são comparáveis, porque as 3 têm coisas totalmente em comum. Cristianismo nunca pode ser colocado do lado do hinduísmo, do budismo e do islamismo. Entenda isso. Você nunca pode comparar
o mundo cristão com o mundo hindu, islâmico e budista. Porque não há absolutamente nada no cristianismo que possa ser comparado ao hinduísmo, ao budismo ou ao islamismo. Vou te dar aqui algumas coisas simples para você pensar. 3 razões básicas porque não existe como você comparar nenhuma das 3. Primeiro, todas as religiões do mundo são fundadas e construídas com base nos ensinamentos de um grande líder. E em todas elas, se você tirar o nome do líder e a personalidade dos fundadores, essas religiões continuarão a existir. Em outras palavras, você não precisa de Buda para o budismo existir. Buda morreu, o budismo existe até hoje, sim ou não? Você não precisa de Maomé para o islamismo existir. Maomé morreu e até hoje o islamismo existe, sim ou não? Por quê? Porque essas religiões são fundadas nos pensamentos, nos ensinamentos deles, não na pessoa deles. Cristianismo é a única religião que, se você tirar o fundador, se acaba com ela, porque ela não dá para existir sem um fundador. Você não entendeu? Não dá para comparar. Ela é a única religião que você não pode tirar o fundador, porque se você tirar o fundador, ela não existe, porque nós existimos por conta dele, e o que nós vivemos é porque ele ensina até hoje. Ok? Pense nisso comigo. Buda não existe, e até hoje continua. Anote isso. Cristo e cristianismo são sinônimos. Você não pode ter um sem o outro. Não é possível ter cristianismo sem Cristo. Não é possível ter Cristo sem cristianismo. Onde Cristo está, o cristianismo está. Onde o cristianismo está, Cristo está. É possível ter budismo sem Buda. Ah, não entendeu. É possível ter o Alcorão sem Maomé. É possível ter as castas sem um hindu ou um guru. Mas é impossível você ter a palavra viva sem o fundador da palavra. Ok? Se você tira Jesus do cristianismo, não importa, irmão, acaba. Acaba. O cristianismo não acaba porque é a única religião do mundo que até hoje o fundador está vivo. Ok? Segundo, nenhuma outra religião exige que os seguidores adorem o líder ou deem a vida pelo líder. Você não vê os budistas aprendendo a viver igual Buda e dar a vida por Buda? Por que Buda não deu a vida por eles? Você não vê os islâmicos, os muçulmanos, sendo obrigados a seguirem os passos de Maomé. E eles não dão a vida por Maomé. O cristianismo é a única religião no qual o fundador exige que todos os seus seguidores sigam ele e deem a vida por ele, porque eu já dei a minha por vocês. Às vezes eu me pergunto se tem gente na igreja que daria a vida por Jesus, irmão, pela pregação do evangelho, mas tudo bem. Terceiro, nenhuma outra religião teve o seu líder derramando sangue pelos seus liderados. Buda não morreu pelos budistas. Maomé não morreu pelos muçulmanos. Confúcio não morreu pelos confusos. Jesus é o único que morreu não pelo mundo, para o mundo, mas por aqueles que seguiriam ele. Jesus é o único que morreu pelos cristãos. Então pare e pense, não tem como você comparar o cristianismo com essas 3 religiões, porque é totalmente diferente. O líder delas morreu e elas existem. O nosso líder não morreu e é por isso que a gente existe. Se ele morrer, a gente não existe, porque a nossa mensagem é: ele morreu, ele é o dono da vida, ele tem a vida, nele é a vida, ele é a vida. A mensagem do cristianismo é essa, é o poder sobre a vida. Então é impossível você não acreditar que de fato o mundo odeia o cristianismo, porque o cristianismo é totalmente diferente de todas as outras religiões. Irmão, olha bem para mim, presta atenção. A gente acha que o hinduísmo é diferente, porque eles têm 6 milhões de deuses. E você, quando assistiu o Caminho das Índias, arebaba, viu? Eita, nós, esse povo. E você, quando assistiu o Caminho das Índias, ficava falando: como que pode, como que pode? Irmão, presta atenção,
loucura mesmo é a gente, que não precisa de 6 milhões, precisa de um. E esse um só a gente não faz nenhuma estátua, não faz nada, por quê? Porque ele está dentro de nós. Então, olha para alguém do seu lado e diga assim: eles não são loucura, loucura é a gente, irmão. Não é isso que Paulo fala? Nós somos a loucura de Deus. Às vezes, quando você vai ver como que é feito os ritos das outras, irmão, os ritos deles têm lógica, tem sentido. Os nossos ritos que não têm sentido, porque não tem sentido eu vim para cá, me arrepender dos meus pecados, entregar minha vida e sem precisar fazer mais nada, automaticamente o meu nome está escrito no livro da vida. Não tem sentido, eu não tive que pagar nada, eu não tive que mergulhar 7 vezes, eu não tive que fazer, não tem sentido, não tem lógica. Como que algo pode acontecer tão rápido assim? Eu estou te falando para você valorizar mais aquilo que você vive. Você fala que os outros são loucos, irmão, louco é nós. Ok? Jesus disse algo para Pedro interessante. Jesus disse: Pedro, sobre esta rocha, sobre esta revelação, eu edificarei a minha igreja. A minha igreja é edificada em uma revelação: eu sou o Senhor. Não é Buda é o Senhor, não é o Halabala que é o Senhor, não é o Henrique Cristo que é o Senhor. Ele pensa que ele é o Senhor, mas ele não é o Senhor. Fique em paz. Não, eu sou o Senhor. E porque eu sou o Senhor, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha que interessante. Cristianismo é a única religião que a proteção dela depende da força do fundador. Você não entende? Você não entendeu? Você vê que os muçulmanos, eles tentam proteger Maomé. Eles tentam proteger a sepultura de Maomé. Eles tentam proteger o local sagrado. Com a gente é totalmente o inverso. Ele dá ordem aos anjos para que o seu templo sagrado seja protegido. Ok? Por isso que eu falo, é uma covardia, irmão, você colocar o cristianismo do lado do budismo, hinduísmo, islamismo, porque não tem nada igual, é totalmente diferente. A força da nossa religião vem do próprio fundador. Por isso que ele disse: não vão pregar rapidinho do jeito que vocês querem. Antes, vão para Jerusalém e esperem lá, até que venha do alto meu espírito até vocês. Quando eu der para vocês poder, aí vocês podem sair falando sobre mim. Pensa nisso, que interessante. Os islâmicos, eles não precisam que o fundador dê poder para eles pregarem. Eles estudam e pregam. Os budistas meditam e eles pregam. A gente pode orar e meditar. Se ele não te der poder, você não prega. Se o fundador não te der poder, meu irmão, você pode abrir a boca que você quiser, que não vai ter alma que vai ser ganha. Por quê? Porque é preciso dínamos, é preciso o Espírito Santo. Não dá para colocar uma do lado da outra, que é bem diferente, irmão. Você entende isso aqui? Diga amém. Jesus é o único, ele tem poder ilimitado. Pense nisso. Ele disse: eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu sou o único que pode defender o que eu comecei. Buda não pôde defender o que ele começou. Maomé não pôde defender o que ele começou. Confúcio não pôde defender o que ele começou. Eu sou o único que comecei uma coisa, e o que eu comecei eu vou defender até o fim. Um dia Felipe disse: Jesus, mostra-nos o Pai. A resposta de Jesus foi incrível. Ele não disse nem que sim, nem que não. Ele falou: Felipe, 3 anos comigo, e você me pede para ver o Pai? Espera aí, quem me vê, vê o Pai. Olha a pergunta de Felipe: Jesus, o Senhor pode nos levar até o Pai? O Senhor pode nos mostrar o Pai? Olha o que Jesus disse: eu estou com vocês esse tempo todo, vocês não me viram. Porque o cristianismo é a única religião que jamais o homem vai até Deus. É Deus quem vai até o homem. Espera aí, você perdeu isso aí. Adão, Adão, onde estás? Você não pode vir até mim, porque eu não estou perdido. Quem está perdido é você. Por isso que eles têm ódio da gente, porque a única religião que a gente prega, que o Deus poderoso, o fundador, vai descer até você, ao invés de você subir para ir para ele, porque você não pode subir para pegar ele, ele é tão grande que ele vem. Porque veja, os budistas ensinam que se você fizer isso, isso e assim assado, você pode ficar mais perto de Deus.
Os islâmicos dizem que se você fizer isso, isso e assim, você vai ficar mais perto de Deus. O cristianismo é o único que fala, se você fizer isso, Deus vai ficar perto. Não, perto não, Ele vai habitar dentro de você. Então, mais uma vez, é impossível a gente continuar colocando uma do lado da outra, porque são totalmente diferentes. A nossa força veio do nosso fundador. A nossa esperança veio do nosso fundador. Agora eu pergunto para você, eu quero que você pense muito sério nisso aqui comigo. Quantos movimentos políticos você vê para acabar com o budismo? Olha para mim, olha para mim. Quantos movimentos políticos você vê para acabar com o budismo? E o islamismo? É só com a gente. Você sabe que às vezes, para você ver que uma coisa é certa, basta você ver quanta gente tem contra essa coisa. Porque eu nunca vi você está certo e todo mundo está gostando de você. Normalmente quando você começa a dar certo numa área, todo mundo fica contra você, fica com inveja de você. Talvez, se você parar para pensar, por isso que o mundo tem ódio do cristianismo. O mundo não tem ódio de Maomé. O mundo não tem ódio de Buda. Pelo contrário, se você entrar com o símbolo de Buda no corpo, eles respeitam você muito mais que se você entrar com uma Bíblia debaixo do braço. Há muito mais tolerância religiosa para os islâmicos do que para os cristãos. Por quê? Porque, meu irmão, eu acabei de dar esses detalhes todos. A gente não se encaixa em nada no perfil deles. A nossa pregação é diferente, a nossa força é diferente, a nossa esperança é diferente, a nossa profecia é diferente, tudo é diferente. Eles profetizam que você pode voltar em um outro corpo, e ainda assim pode voltar num corpo de barata em outra coisa. A gente é o único que tem a promessa, que se você de fato viver fielmente com Deus, você vai ir para um outro corpo, um corpo melhor do que esse, que vai ser glorificado. Então tudo é diferente, nada se encaixa nisso, não tem lógica. Mais uma vez eu repito, irmão, se você quiser comparar a tua religião com a de alguém, essa pessoa vai ficar com raiva, por isso que eles têm raiva da gente. Você não vê briga para deixar Buda fora das escolas. Deixa Buda fora, não queremos Jesus dentro das escolas, não queremos a Bíblia dentro das escolas. Agora eu garanto para você, meu irmão, que se entrasse um projeto de lei para colocar um Alcorão do lado dos escritos de Buda, do lado dos escritos de Confúcio, aprovava rapidinho. Você tem dúvida disso? Aprovava rapidinho. Agora, se vier um projeto de lei para colocar obrigatoriamente uma Bíblia em toda a sala de aula, meu irmão, você vai ver no outro dia alguém matando o presidente. Ainda mais esse que nos apoia. É incompreensível. Jesus e a Bíblia são incompreensíveis. Tudo em nós é diferente. Tudo em nós é diferente. Uma coisa que a gente tem que entender: o mundo precisa de nós, mas o mundo não nos ama. Põe uma coisa na tua cabeça, olha para mim, o mundo precisa de você, mas eles não amam você, porque você é diferente de tudo. Você é diferente de tudo porque você não foi forçado a ser quem você é. Alguém te forçou a ser crente? Agora, o hinduísmo, ele é forçado. Você quer ver interessante isso aqui? Presta bem atenção nisso aqui. Muita gente diz o seguinte, que hoje, atualmente, existem 1,8 bilhões de islâmicos. Mas na verdade não existe isso. A quantidade que se converteu é muito pouca. Por quê? Porque nesses países onde o governo é islâmico, quem nasce é automaticamente muçulmano. Se não for, ele é considerado um pária, um traidor. E muitos deles são expulsos da própria cidade, da própria casa, porque não se tornam uns. Então eles são forçados a se tornarem. É difícil ser a gente, irmão, porque a gente não foi forçado, a gente teve que querer nascer de novo. Ninguém te forçou, meu irmão. Você teve que querer nascer de novo. Pense nisso comigo. Você já viu essas grandes missões na Índia, por aí vai? Uma vez eu vi um pastor falando, que ouviu de um pastor, que ele foi para a Índia e acho que 200 mil pessoas estavam ouvindo. Quando ele fez apelo, 150 mil levantaram a mão e vieram à frente. Aí quando ele ia dar glória a Deus e aplaudir, ele falou: peraí, no hinduísmo, todo mundo é Deus. A barata é Deus, o rato é Deus, o ar é Deus, a folha é Deus, a árvore é Deus, todo mundo é Deus. Eles têm 6 milhões de deuses, eles nem sabem o nome de todos os deuses deles. Então para eles, um Deus a mais nunca é demais. Isso é sério, um Deus a mais nunca é demais. Aí quando a pessoa vai na Índia e prega o evangelho, e aí levanta um monte de gente a mão e vem à frente,
eles podem ter aceitado Jesus, não quer dizer que nasceram de novo. Porque quando eles viram as costas e voltam para casa, eles adicionaram mais um para 6 milhões. Por quê? Porque para eles, um Deus a mais não quer demais. Nessas nações, quando uma pessoa de fato entende que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, quando eles colocam Jesus na sua vida e colocam tudo para fora, essas pessoas são expulsas de casa, isso é fato. Eles são expulsos da sociedade, ninguém fecha negócio com eles. Se eles têm um mercadinho, se eles têm um comércio, o comércio deles perde cliente do dia para a noite. Por quê? Porque eles são expulsos, porque eles são totalmente diferentes da grande massa. Você entende isso aqui? Diga amém. Por isso que a pressão nesses países é muito grande, porque lá eles são forçados a serem. Acabei de voltar de Dubai com a minha esposa, acabei de voltar, ano passado fui, é interessante. O motorista está dirigindo para você, ele pede, licença, eu tenho que parar para orar. Ele para, a gente espera no posto, ele desce, faz a oração dele, lá no cantinho dele, todo posto tem aquilo, ele volta. E a vontade de você perguntar para ele, se ele já ouviu falar sobre Jesus, é grande. Mas a gente acaba nem perguntando, porque a gente sabe que no fundo eles nunca ouviram falar. Ou se tiver a possibilidade, foram forçados ao quê? A seguir o islamismo. E serem muçulmanos, por quê? Porque como o governo é todo muçulmano, nasceu mais um, é muçulmano. Não é? Vai para fora. A gente é um tipo de pessoa que não foi forçado, ninguém pôs uma arma na tua cabeça e falou seja. Por isso, meu irmão, que sinceramente, não é difícil você ser hindu, é difícil você ser crente. Olha para mim, irmão, porque eu quero que você entenda isso aqui. Não é difícil você adorar 6 milhões de deuses. É difícil você viver no caminho da verdade de um só Deus. Olha para alguém do lado e diga assim, irmão, é difícil ser você, irmão. Porque para ser, pense nisso. Por que é difícil para ser você? Porque você teve que querer nascer de novo. Os outros não, eles são forçados pela família. Eles são forçados. Você teve que ter a vontade, eu quero nascer de novo. Aí você teve que deixar o teu santo de lado, teve que abrir mão daqueles CDs, daquelas revistas, daqueles sites que você visitava, daquelas amizades que você tinha, daqueles locais que você convivia. No mundo islâmico é quase que a mesma coisa. Eles acreditam em Jesus, mas para eles Jesus foi só mais um profeta, não é de fato Deus, não é de fato Deus. Então você entende que quando uma pessoa nesses cantos do mundo aceita Jesus, eles são excluídos da sociedade, por quê? Porque eles são excluídos da sociedade porque foram aceitos por Deus. Simples isso. E olhe para mim. E não é interessante que não demorou para você entender que é fácil você ter preconceito porque é crente? Eu não vou perguntar quem nunca teve, porque se você não teve, fique em paz, irmão. Um dia vai chegar a tua vergonha um dia. Mas a tua vergonha, no momento da vergonha, vai se tornar glória. Você vai sentir honra, vai dar a Deus a glória. É muito complicado, irmão. No mundo de hoje você vê que é simplesmente o cristão que é excluído e repudiado da religião. Então, tudo isso eu estou te dizendo por quê? Para chegar agora na minha segunda parte e entrar dentro do que eu quero falar. Você consegue entender que deve ter alguma coisa de muito especial nesse homem chamado Jesus, para terem tanto ódio da gente? Tem que ter. Ele tem que ser Deus. Por que ele tem que ser Deus? Porque os outros afirmam que são deuses e ninguém briga com eles. O nosso que afirma que é, todo mundo briga com ele. Você não entendeu? O nosso que fala, eu e o Pai somos um, todo mundo metralha ele. Agora o outro que leva você para o 7º céu, para o 8º céu, para as 30, 40 virgens. Como que ele pode ser 100% Deus? Como que ele pode ser 100% homem? Como? A humanidade de Jesus é inquestionável. Eu disse que ele é inquestionável. Ou seja, de fato, ele nasceu, ele veio do útero de uma mulher. Mas ainda assim, a divergência se o seu nascimento foi 100% virginal, se ele foi gerado pelo Espírito. De fato, ele é 100% homem, porque ele é constituído como homem de 3 partes, espírito, alma e corpo. O que aconteceu no Getsemane foi o quê? Foi uma guerra entre o seu espírito e a sua alma, o seu ser celestial e a sua mente.
que sentia sentimentos humanos. Quanto o homem, ele viveu vulnerável a tudo, e ele sentiu tudo, ele sentiu fome, sentiu sede, sentiu calor, sentiu tristeza, sentiu mágoa, sentiu dor, sentiu ira. Lembra um dia começaram a questionar se ele expulsava demônios por poder de Beelzebu? Ele ficou tão magoado e tão irado com isso que ele se retirou e foi para o Jordão, para o local onde João o batizara, tipo dizendo: deixa eu me lembrar de quem eu sou, não que eu tenha esquecido, mas eu tenho que nutrir a minha mente de quem eu sou, porque o que eles dizem que eu sou me magoa. Ele sentiu coisas que eu e você sentimos, mas ao mesmo tempo, ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Ele foi exposto a tudo. E aí alguém pergunta, como ele pode ter sido exposto a drogas? Não havia drogas, mas ele foi exposto à concupiscência da carne, dos olhos e à soberba da vida. E só tem 3 categorias de pecado. Então ele foi exposto aos 3 tipos de pecado. Mas ainda assim ele era 100% Deus. Agora, as pessoas dizem, tá, mas como é que você me prova que ele é Deus? Vou te dar 8 coisas aí que provam que ele é Deus. Isso, irmão, serve para alguém que acredita em Deus, porque quem acredita em Deus não tem dificuldade de acreditar na palavra. E quando não acredita na palavra, mas acredita em Deus, é fácil pela palavra você mostrar que a palavra de Deus é do próprio Deus. Vou repetir de novo. Tem gente que acredita em Deus, mas não acredita na palavra. Mas aí se você sabe manusear a palavra, é fácil você mostrar para ele que a palavra que você carrega é de Deus, do Deus que ele acredita. Você entende isso aqui? Diga amém. Então por isso que você tem que anotar, porque são 8 coisas fáceis. Por que Jesus é Deus? Como é que você prova que de fato ele é Deus? Porque, pense nisso comigo, olhe bem para mim, tenta me explicar, como é que alguém pode ser 100% homem e 100% Deus? Irmão, presta atenção, olha para mim. Você não sabe explicar para mim, como é que uma vaca preta come grama verde e dá leite branco, e ainda assim você toma o leite porque você acredita? Você consegue explicar para mim como é que funciona a gravidade, como é que ela trabalha? Você sabe a teoria, mas você consegue enxergar ela? Você tem registro de como ela funcionou? Aí você sabe que ela funciona, vai num prédio pula dela. Estou te falando isso aqui por quê? Porque tem um monte de coisa que a gente não entende, mas acredita, sim ou não? Por que você tem que entender Jesus para acreditar que ele é Deus? Você entende, irmão, como é que uma vaca preta, que come grama verde, dá leite, vai ter explicação para isso, pastor? Tá bom, vou te dar um exemplo que não tem explicação. Você acabou de ler. Você sabe explicar como que os ossos de uma criança são formados? Não sabe, mas você não acredita que é formado? É. Então por que você acredita numa coisa que você não entende? Quando a gente fala que Jesus é Deus, você quer entender para poder acreditar. Você não entendeu isso aqui. Não, mas eu não entendo, como é que ele pode ser 100% Deus, 100% homem? Irmão, mais uma vez vou te dizer, se você entender tudo sobre Deus, ele deixou de ser Deus. A Bíblia diz, ele é inescrutável, ele é insondável. Você não entende ele, o dia que você entender ele não é mais a Deus. Então eu vou te dar aí 8 argumentos, 8 coisas que te provam que de fato ele é Deus. Irmão, por que isso é importante você entender? Porque tem crente dentro da igreja que serve Jesus, crê que Jesus é Deus, mas não dá justificativa para isso. Tem pastores aqui dentro, irmão, que se eu for perguntar para você, como é que você justifica que Jesus é Deus, você não sabe justificar. E você tem que saber justificar isso, porque você tem que ter uma resposta para a prova da sua fé. Ok? Primeiro, a pergunta que a gente vai responder hoje é: por que acreditamos que Jesus é Deus? Vou te dar 8 respostas, essas 8 respostas vão te explicar isso. Primeiro, ele é Deus porque ele é o que o seu nome diz. Ele é Deus porque ele é o que o seu nome diz. Olha para mim, entende isso aqui. Jesus é judeu, isso é inquestionável. No mundo judaico, o conceito de nome é o seguinte: você dá nome sinônimo a coisa, ou seja, a coisa é o que ela se chama, e você chama ela daquilo que ela será. No mundo hebraico, o nome da pessoa é o que ela é, e a pessoa será o que o nome dela é. Quer ver só? Moisés, vindo das águas, onde foi que a filha de Faraó viu ele? Flutuando sobre as águas. Abraão, pai de muitos. Abraão é pai dos 3 maiores povos da nação: cristãos, islâmicos e judeus. Benjamim, filho da mão direita. Se você entende o nome de Jesus e o porquê Jesus é judeu, você entende que o nome dele revela quem ele é. Porque no mundo judaico, no mundo hebraico, a pessoa tem o nome daquilo que ela é, e o nome da pessoa diz o que ela será. Você entende isso aqui? Diga amém. Alguns nomes que você tem que anotar. E nome é uma coisa tão interessante, quer ver só? Se eu te falar um nome, vai vir na tua cabeça agora a vida dessa pessoa. Nelson Mandela, pensou em cadeia.
Martin Luther King Jr. pensou em direitos civis. Martim Lutero, JFK, Getúlio Vargas. Eu não tenho que falar muito. Quando você fala o nome da pessoa, vem na tua cabeça a vida da pessoa. Quem que ele foi? Dom Pedro II. Você já lembra, Museu da Dependência. Quando você fala Jesus, você já lembra de quem ele é. Por quê? Porque o seu nome é o que ele é. E ele é aquilo que o seu nome diz. O primeiro nome dele, Jesus, fato. Jesus no hebraico é Yeshua, que significa Salvador. E o que ele veio fazer? Ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. Olha para mim, você já parou para se perguntar por que Deus não deixou José e Maria dar o nome nele? Porque como é que você vai chamar uma coisa que você não conhece ela? Eles não sabem que ele é o Salvador. Como é que você vai chamar de Salvador quem você não sabe que é Salvador? Outro nome. Então, quando você entende isso aqui, você entende o seguinte, que os nomes de Jesus refletem a sua verdadeira essência e natureza, ok? Segundo, Emanuel. Emanuel é a junção de duas palavras. El, de Elohim, Deus. Emanuel é Deus tabernaculando entre nós, Deus morando entre nós, Deus conosco. Deus entre nós, Deus em carne e osso. E é isso que Isaías diz. A virgem dará luz a uma criança e seu nome será posto Emanuel. Não é exatamente que se ele é Deus entre nós, ele não é o verbo feito carne, ele não é Deus em carne e osso, sim ou não? Ele não é o visível do Deus invisível, sim ou não? Então, como é que você tem dúvida de que ele é Deus? O nome dele já diz quem ele é. Se você entende quem ele é por etnia, quem ele é nacionalmente, sua origem, judeu, e o nome dado a ele, é fácil, irmão. É fácil. É aí que os judeus começam a ficar de cara virada com a gente. Porque eles sabem que Yeshua é da onde vem Josué. Josué nada mais é do que Jesus, apenas mudando a transliteração. Eles vêm de Yeshua. Quem Josué é? Josué não é o libertador, o salvador do povo? Não foi exatamente isso que Jesus fez, nos levando não a Canaã, mas a Canaã celestial? Segundo nome, Emanuel. Terceiro nome, interessante, o Filho de Deus, não Filho de Deus, o Filho de Deus. Você nunca verá, e eu quero que você olhe bem para mim, preste atenção nisso aqui. O maior problema de algumas coisas que a gente fala aqui, é que a gente fala uma coisa, e a pessoa pega o texto e vai na tradução dele e fala, mas na minha tradução está errada. Irmão, o que tem de tradução da Bíblia errada? Muita. Em toda tradução correta, você nunca vai ver Jesus sendo chamado de Filho de Deus, é sempre o Filho de Deus. Filho de Deus é eu e você, ele é o Filho de Deus. Ele é o, ele não é filho, ele é o unigênito, o único Filho de Deus. Como assim ele é o único Filho de Deus? Irmão, eu e você fomos criados, ele é o único que existiu eternamente, não teve começo nem como fim. Se você não entender isso, que não vai entender mais nada. Ele está dizendo, todo mundo aqui é filho, maravilha, mas vocês foram criados, de mim e do Pai. Ele falou, eu criei você, coloquei você na barriga da sua mamãe, eu sou a semente de Abraão. Ok, tudo bem. Então vocês foram criados, eu não, eu sempre coexisti com ele. Então eu sou o Filho de Deus, o Filho de Deus, não mude essa questão. Então eu sou o Filho de Deus porque eu sempre fui eterno com ele. Meu nome já revela já, eu sou o unigênito do Pai, o único. 1 João 5,20. Também sabemos que o Filho de Deus, o Filho de Deus, é vindo e nos tem dado entendimento, para reconhecermos o verdadeiro. Irmão, por que você tem que anotar texto? Porque é exatamente o texto bíblico que você vai usar para defender a sua tese, o seu argumento de que de fato Ele é Deus. Ele é o Filho de Deus, nós somos filhos, mas não o Filho de Deus. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Mateus 16,16. Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Marcos 14,61. Ele porém guardou o silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse, és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu, eu sou, e vereis o Filho do homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens no céu. Irmão, Jesus acabou de dar um nó na cabeça do sumo sacerdote. O sumo sacerdote perguntou, tu é o Filho de Deus? Sou o Filho de Deus e o Filho do homem. Por isso que mataram ele, porque ele estava dizendo que ele era homem,
e Deus ao mesmo tempo. Como assim? Homem e Deus ao mesmo tempo? Eu vim de um ventre humano, mas eu fui concebido pelo Espírito. Eu sou filho de Deus, filho do homem. Eu sou Jesus, homem, Cristo eterno. Cristo Jesus, Deus, homem, Jesus Cristo, o homem que é Deus. Você entende isso aqui? Diga amém. Irmão, olha para mim, por isso tem que entender, por que o povo tinha raiva de Jesus? Porque cada dia que passava, ele falava o nome dele, era um nome diferente. Segunda-feira, quem é você? Eu sou o pão da vida. Terça-feira, quem é você? Eu sou a água da vida. Peraí, mas ontem você era no pão? Mas hoje eu sou água. Mas quem é você? Os dois. Quarta-feira, quem é você? Eu sou a ressurreição e a vida. Quinta-feira, quem é você? Eu sou o consolador. Sexta-feira, quem é você? Eu sou o justo juiz. Sábado, quem é você? Eu sou o maná que desceu do céu. Domingo, quem é você? Eu sou o justo juiz. Mas quem é você de fato? Eu sou tudo isso. Por isso que eu disse para Moisés, eu sou o que sou. Porque se você chamar o meu nome, eu sou aquilo que você chama. Eu sou o provedor. Você entende isso aqui? Diga amém. Você entende, irmão, que se você compreende quem Jesus é, o nome dele já diz quem ele é. Ele é judeu. E o nome dele já diz que ele é aquilo que o nome diz. E o que o nome diz é aquilo que ele é. Não é isso? Eu amo esse aqui, quarto nome que prova que ele é Deus. Ele é chamado de Senhor. 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 A palavra Senhor, escreve aí, significa proprietário. Proprietário. Quem aqui mora de aluguel? Levanta a mão, levanta a mão. Vai ser de aluguel em nome de Jesus, crê nisso? Não querendo tomar posse, mas vamos lá. Você tem uma terra que não é sua, ela é de uma pessoa, essa pessoa é chamada de senhorio, ok? Por quê? Porque ele é o proprietário da terra. Toda vez que você vê a palavra de Deus chamando Senhor, Deus de Senhor, é Senhor com S maiúsculo. O que significa? Escreve isso aí: proprietário soberano. Proprietário soberano. E toda vez que você vê que eles acham Jesus, alguns textos aqui, vamos lá, João 20, 28, respondeu-lhe Tomé, Senhor meu Deus, ou seja, Senhor soberano meu, o Senhor é dono de tudo em mim. Você entende isso aqui? Diga amém. Atos 17, verso 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Mas vejam nisso, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Isso aqui justifica que ele é o Senhor. Por quê? Porque ele de fato é o Senhor soberano, de fato ele é o verbo, ele te deu vida, ele é dono de tudo em você. Irmão, presta atenção nisso, ele é tão Senhor soberano, que quando alguém aqui embaixo fala, Deus não existe, ele olha lá de cima e fala assim, mas eu estou te dando o ar que você respira para falar contra mim. Eu sou tão soberano que eu estou te dando força e você está usando a força contra mim. A força que você tem para blasfemar contra mim, fui eu que te dei. Porque eu sou o seu Senhor soberano. Por isso que, irmão, presta atenção, Senhor soberano. O que o Salmo diz? O que o salmista diz? Salmo 24, verso 1, eu tenho que adiantar por conta da hora. Salmo 24, verso 1. Do Senhor, lê para mim Salmo 24, verso 1. Lê para mim bem alto aí. 1, 2, 3 e... Do Senhor é a... E a sua... O mundo e aqueles que nele, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Mas veja nisso, do Senhor é a terra e sua a plenitude. Olha para mim, irmão, você tem que entender uma coisa, porque ele é Senhor com S maiúsculo, não proprietário, mas proprietário soberano. Olha bem para mim, quero ver se você vai entender isso aqui. Quem acha que tem a posse do terreno e que o terreno é dele, deixa ele continuar pensando, porque ele pode ter a escritura aqui de baixo, mas quem criou isso chamado terra, ele mesmo diz, eu sou Senhor sobre todas as coisas. Eu vou dizer porque você não entendeu e tem gente que quer ter um ruim para ir dar glória. Deixa eles pensarem que o terreno é deles, deixa eles pensarem que o terreno é da prefeitura, deixa eles pensarem que o terreno é do empresário. Eles acham que é dele, mas a tua palavra você acabou de ler, ele é Senhor de toda a terra, ele é soberano sobre tudo, ele manda em tudo, então todo pedaço de terra aqui embaixo é dele,
pode estar na mão de alguém, mas se é dele, fica em paz. É só uma questão de tempo, dele arrancar da mão de algum e entregar para a tua mão. Por quê? Você tem que entender isso aqui, meu irmão. Vira e volta, Deus vai te falar, vou te dar teu lugar. E aquele lugar está na mão de alguém, e você vai ficar chorando igual uma criança despreparada. Por quê? Porque você não entende que você serve um Deus que já diz, Ele é Senhor soberano sobre tudo. Você devia às vezes olhar para o lugar que Deus falou que vai te dar e lembrar das pessoas que falaram que não é teu e falar, não é nem teu, cara, e você acha que não vai ser meu? Você não entendeu? Não é nem teu, e você acha que não vai ser meu? O dono disso aí, que deu não, emprestou para você a curto prazo, porque para mim vai ser a longo prazo. Você está vendo como é que é ruim para eu pregar? Sabe por que são da glória? Porque você está com a tua fé infectada, você não consegue entender as coisas simples da Bíblia. Deus fala, aquela terra que eu falei que eu vou te dar, deixa aquele bando de gente achar que é do governo, aquela lá é meu, rapaz. Eu mudo lei no governo para te dar aquilo lá. Nunca foi mudado. Cala a boca, rapaz, quem criou aquilo lá fui eu. Olha para alguém e diga assim, irmão, cala a boca e não dá palpite no meu milagre, irmão. Diga aí, quero ver, cala a boca, irmão, não dá palpite. Não, mas alguém é dono. O dono, irmão, não é quem está aqui embaixo, não. Aqui pode ser um proprietário. Mas o Senhor com S maiúsculo, o proprietário soberano, Ele já disse, minha terra, minha plenitude, eu dou para quem quiser. É tanto minha terra, que tudo sobre essa terra, debaixo dessa terra e acima dessa terra, tá, meu Deus da glória. Todas as coisas do céu, debaixo do céu e debaixo da terra são minhas. Sério, irmão, às vezes eu olho para a gente assim que fala, não, mas não pode. Eu falo, cala a boca, não dá palpite no meu milagre, irmão. Eu questionei o teu, não questiono o meu. Ei, mas você não pode engravidar, cala a boca, você é soberano sobre a vida. Você tem vida para dar, Ele tem vida para dar, Ele é Senhor soberano desse corpo, Ele faz eu engravidar a hora que eu quiser. Não, mas você não pode ter filho, você está muito velho, fique em paz, irmão. O Deus que ressuscitou Abraão dos mortos, tem no seu corpo ainda, toma posse. Anote aí alguns textos para você ler em casa depois, deixa eu adiantar por conta da hora. Lucas 2, verso 11, Atos 4, 33, todos estão na tela. Atos 16, 31. Quinto nome, veja, todos esses nomes dizem que Ele é Senhor soberano, Ele é o soberano sobre tudo, ok? Ele é o alfa e o ômega, princípio e o fim. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, você sabe disso, EBD básica. Ômega, a última letra do alfabeto grego. Ou seja, eu sou a primeira letra, eu sou a última letra. Então olha para mim, irmão, estou nem aí, olha para mim, estou nem aí porque os médicos disseram, estou nem aí porque os doutores da lei disseram, estou nem aí porque o que o cartorário disse. Não me preocupo com o que eles falaram, porque presta atenção, eles falaram uma coisa, mas ele disse, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o primeiro, sou o fim. Quando eu falo no início, não importa quem falar depois, eu ainda assim tenho a última palavra no fim. Então, se eu falei uma coisa agora e veio alguém e falou outra coisa, fique em paz, porque ainda assim a última palavra, o ômega, sou eu quem dou. E então, eu começo, eu termino, não importa o que falam no meio do problema, não importa o que falam no meio da tua vida, você está quase perto de 50 anos, está no meio da vida, então falando um monte de coisa ao teu ouvido, Deus está falando, fique em paz, lembra que eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu dei a primeira palavra quando você nasceu, eu vou dar a última palavra até você morrer, e daqui até lá, meu irmão, o que acontecer no meio do percurso, eu mudo, eu altero, eu mando escrever, eu mando apagar, se eu quiser que corrija, eles vão consertar e falar que não, de fato, peraí, você não é Abraão, você é Abraão, porque eu tenho que consertar aquilo que não começou do jeito que eu queria, mas vai terminar do jeito que eu queria, porque, ok, tudo bem, ok. Segunda razão pela qual Ele é Deus porque, eu vou te dar 8, Ele é Deus porque a adoração é atribuída a Ele. Tem gente que fala, mas vocês adoram um homem que fizeram Deus? Não, cala a boca, você não sabe de nada. Ele não é um homem que virou Deus, Ele é um Deus que se tornou homem. Ele é tão Deus que quando as pessoas o adoravam, Ele deixava, porque somente Deus pode ser adorado. Ele nunca impediu ninguém de adorar Ele, os anjos sim. Quando um homem via diante de um anjo e adorava, os anjos diziam, não faça isso. Por isso que a gente sabe que Josué 5, o anjo que aparece ali é Cristo, porque além de deixar ele adorar, falou, aproveita e tira a sandália do pé. Para você que não entende, por que a Bíblia diz, Moisés, tira a sandália dos teus pés? Porque escravo não tinha sandália, escravo ficava descalço, por uma simples razão,
Você tem que aprender que você nunca pode ir muito longe sem o teu dono. E Deus fala, quando você chegar na minha presença, lembra que sem mim nada podeis fazer. A areia vai queimar o teu pé se você quiser andar muito tempo longe de mim. Se você quiser tentar muita coisa sem mim, fique em paz, as lutas vão te queimar. Vai ficar torradinho. Mas quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Eles têm a proteção de Deus. Eles têm a permissão de Deus. Apocalipse 22, verso 8. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostei-me ante os pés do anjo, que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso, eu sou conservo teu. Olha o anjo dizendo, não me adore, não me adore, não me adore, para, não me adore, não me adore. Ele diz no último verso, adora a Deus. Irmão, me acha na Bíblia alguém se prostrando diante de Jesus e adorando Ele e Ele impedindo? Pelo contrário, ele ainda brigou com alguém que quis parar aquela mulher, irmão. Ele falou, cala a boca, deixa ela aqui, está de boa, está fazendo certinho. Por quê? Porque só vão adorar a Deus, dai a Deus a glória que lhe é devida. Ela está fazendo a coisa certinha por ser certinho, eu sou Deus. Por que os judeus têm dificuldade de crer que Ele é Deus? Ele não deixou ninguém parar. Ele falou, não, pode continuar, continua. Não tem problema não, pode, toca o barco aí que você está no lugar certinho. Mateus 14, 33, Lucas 24, verso 52, Hebreus 1, verso 6, Filipenses 2, verso 10, até os anjos o adoram. Então nós sabemos que de fato Jesus é Deus, porque Ele tem a atribuição da adoração. Deus mandou os anjos adorarem a Ele. Deus mandou. Hebreus 1, verso 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. É o próprio Deus dizendo, anjos, adorem esse aí. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele é quem tem que ser atribuído a adoração. Então Ele é Deus, não tenho dúvida disso. Ele tem um corpo de um homem, mas Ele é Deus. Terceira razão, por que nós acreditamos que Jesus é Deus? Nós acreditamos que Jesus é Deus. Ele é Deus porque possui a qualidade própria da divindade. Isso aqui é interessante, você tem que prestar atenção para notar. Ele possui a qualidade própria da divindade. Ele possui a qualidade própria da divindade. Ele possui a qualidade própria da divindade. Entenda isso aqui, olha para mim. Deus não é nome, Deus é título. Entenda isso, Deus é título, Deus não é nome. Deus é um título. O que significa Deus? Deus significa duas coisas, anote isso: autoexistente e autossuficiente. Ou seja, Ele existe sozinho, ninguém o criou, e Ele é autossuficiente, Ele não precisa de ninguém. Ele é a força dele mesmo. Por que o homem não é Deus? Porque o homem precisa do oxigênio que Deus criou. O homem precisa comer a vegetação que Deus criou. Então o homem precisa da criação de Deus. Deus não é o homem, e o homem não é Deus, porque Deus não precisa de nada. Deus não precisa dormir, Deus não precisa comer nada. Ele é Deus, Ele é autossuficiente, Ele só precisa dele, e Ele é autoexistente. Então presta atenção, Deus não é nome, Deus é título. Aliás, eu disse para você no último culto, qual que é o nome de Deus? Santo. Ele disse, meu nome é santo, meu nome mesmo é santo, eu sou puro, meu nome é puro, sem mácula, sem nada. Por que a gente sabe que Jesus é Deus? Porque Jesus, Ele tem a qualidade própria divina, ou seja, Ele disse, eu sou Deus porque eu sempre existi, e tudo que eu preciso, eu já tenho. O homem não pode ser Deus, porque o homem teve que ser criado, ele não é autoexistente. Você entende isso aqui? Diga amém. E mesmo que digamos que você diga, ninguém me criou, peraí, você precisa dormir? Sim, então você não é Deus, porque para ser Deus tem que ter duas qualidades para ser Deus. Tem que ser, irmão, você mata qualquer argumento de budista aí. Para ser Deus tem que ser autoexistente e autossuficiente, porque Deus significa isso, um ser autoexistente que nunca precisou ser criado e autossuficiente. Jesus disse, eu sou Deus, por quê? Porque vamos lá, João 1, verso 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele já está dizendo aqui já, gente, presta atenção, eu sou Deus porque eu sempre existi, eu estava comigo, eu era eu sempre fui eu, todo poder vem de mim, eu e o Pai somos um. João 17, verso 5, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Gente, eu sou Deus,
Eu sou Deus, eu já existia já antes que houvesse o mundo. Como é que vocês querem discutir que eu sou Deus? Eu estava no início, todas as coisas foram criadas por mim. O Pai falou, eu fui a palavra que saiu da boca do Pai e criou tudo. Eu sou o agente criador, o Pai é o instigador. O Pai é quem dá o primeiro passo. O Pai é o promovedor, eu sou o gerador, o produtor. E isso é uma coisa interessante, porque pare e pense comigo. Deixa eu te dar mais alguns versos aqui. Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas. Nele quem? Jesus. Nos céus e sobre a terra, e sobre as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Eu vou ler isso aqui depois de novo para te explicar esse termo aqui. Nele tudo subsiste. João 5,21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer dar vida. Ok? Então Jesus, porque ele tem a prova, porque ele sempre disse, eu tenho uma vida, eu não preciso provar para você que sou Deus, porque o fato de eu ter vida já prova que eu sou Deus. Agora, eis uma coisa interessante. Jesus, ele é autossuficiente, ele é autoexistente, ou seja, ele tem as duas qualidades que é preciso para ser Deus. Ele sempre existiu, ele não precisa de ninguém. Pega isso aqui, ele não precisa de ninguém. Você entendeu até aqui? Diga amém. Ele disse, João 5, eu não faço essas coisas por mim mesmo, mas o Pai é quem me permite fazer. Espera aí, se Jesus é autossuficiente, ele não depende de ninguém, por que ele disse que ele não faz nada sem o Pai autorizar? Eis uma coisa importante você lembrar. Jesus disse, o Pai é maior. Uma vez Jesus disse isso, o Pai é maior, em João ele disse isso. Mas quando Jesus diz o Pai é maior, por isso que você tem que entender que não dá para entender Deus. Quando ele diz o Pai é maior, não é que o Pai é melhor do que eu, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais. Não, nenhum é melhor do que o outro, e nenhum é maior do que o outro em essência. Os três têm o mesmo poder. Eles se manifestam, eles trabalham de forma diferente. Eu não gosto do termo manifestar, eles trabalham de forma diferente. Mas os três têm o mesmo poder, quer dizer que não tem um maior e outro menor. Os três são iguais. Você entende isso aqui? Diga amém. Mas ao mesmo tempo Jesus disse, o Pai é maior. Como que o Pai pode ser maior e ao mesmo tempo ser igual? Presta atenção nisso aqui. Eis uma questão. Aqui você tem que entender que não dá para entender tudo sobre Deus. O Pai é maior porque é o Pai quem autoriza e é o Filho quem faz. Mensagem de quarta-feira retrasada. Autoridade e poder. Ele sempre teve poder desde a fundação do mundo, mas ele não teve autorização. É o Pai quem fala, filho desce, é o Filho quem desce. Mas os dois são Deus, não tem quem é maior, quem é menor. Então ele de fato é Deus, por quê? Porque ele sempre existiu e ele não depende de ninguém. Quando você vê Jesus falando, todo poder o Pai me deu, não é poder de executar, mas é autorização, porque poder ele sempre teve. Se ele tivesse recebido o poder do Pai, pelo contrário, para descer, ele teve que deixar uma parte do poder dele lá em cima, ele teve que se desfazer da sua glória, não se igualando a Deus, Filipenses 2. Isso aqui é importante você entender, por quê? Porque no nosso mundo é o seguinte, vamos lá, no nosso mundo é o seguinte, eu e ele somos duas autoridades, nós temos uma autoridade acima de nós, nosso bispo, ele é maior do que nós porque está acima de nós e tem autoridade. No mundo espiritual, dentro da trindade, esse princípio não se aplica, porque nesse princípio da trindade, o Pai tem autoridade, o Filho obedece o Pai, mas não tem um maior do que o outro, os três são iguais. Como assim, pastor? É Deus, irmão, não dá para explicar, só assim. Ele fala, eu te obedeço, Pai, mas eu e o Senhor somos iguais. Eu sou o Pai sou eu, quem me vê o Pai vê a mim. Ele não é maior do que eu não sou menor do que ele. Só muda uma questão, ele autoriza, eu faço, mas eu não preciso de poder para fazer, só de autorização. É ele quem fala, haja luz, sou eu quem faço luz. Ok, então, você entende isso? Jesus é Deus por quê? Porque ele tem a qualidade para poder ser Deus, ele é autoexistente e ele é autossuficiente. Você entende isso aqui? Diga amém. Podemos continuar para a gente chegar para o fim? Diga amém. 4. Por que a gente acredita que Jesus é Deus? Porque ele é imutável. A Bíblia diz que ele é imutável, ou seja, ele nunca mudou. Hebreus 13, verso 8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para sempre. Hebreus 1, versos 10 e 12, anote, leia em casa depois, ou tire fotos se você quiser, mais rápido, não importa. Colossenses 2, verso 9, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
Deus é imutável. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E a Bíblia diz que Jesus é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então Ele é Deus. Ele é Deus. Quinto, por que a gente crê que Ele é Deus? Porque Ele exerce ofícios divinos. Anote isso aí, ofícios divinos, ou seja, Ele tem cargos, funções que são divinas. Qual o primeiro cargo dele? Anote aí, Criador. Pastor, o senhor fala muito rápido, vê depois o vídeo que você pega com mais calma. João 1, verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Hebreus 1, verso 2, nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Colossenses 1,16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, primeiro ofício que Jesus tem, ele é o Criador, ele é divino, ele é o Criador. Mas peraí, o Pai também não é o Criador? Os dois são criadores. O Pai disse, haja, o Filho foi quem fez haver. O Pai disse, faça-se separação, foi o Filho quem fez separação. Pastor, não entendo, porque é Deus, irmão. Mas também não é difícil, é a mesma coisa que eu te dar a chave do carro e falar, dirija, o carro é meu, mas quem está dirigindo? Você. Simples, pensa nisso. Então não é complicado, o Pai é Criador, o Filho é Criador, e o Espírito Santo é Criador. Ele não cria em você uma nova natureza? Ok, Jesus, ok, oh meu Deus. Irmão, é difícil você falar de Deus, não querer pular e correr. Segundo atributo que prova que Ele é Deus, Ele é sustentador. Eu gosto desse termo aqui, eu gosto desse termo, sustentador, porque sustentador, irmão, choveu hoje, viu, irmão? Choveu, você demorou para chegar, irmão, demorou para acordar, para me pregar, então senta aí, irmão, que nós vamos para mais um pouquinho longe, aguenta aí, não reclama não, vai ser bom. Sustentador, Ele não só cria, mas Ele sustenta. Há uma diferença entre criar e sustentar, ok? Todo mundo aqui que tem filho, levanta a mão. Você vai ser sustentador dele até uma época, sim ou não? Ele não é só o criador, ele é o sustentador. Tenta isso aqui. Hebreus 1. Não, põe para mim na tela Hebreus 1. Depois eu vou ler Colossenses 1. Olha para mim, entenda isso aqui. Olha para mim. Você tem que entender isso aqui. Isso aqui se chama matéria. Matéria. Tudo que é palpável é matéria. Você entende isso aqui? Diga amém. Roupa é matéria, carne é matéria, osso é matéria, tudo é matéria, ou seja, é palpável. Matéria é feita do quê? Uma junção de átomos. E todos os átomos têm muitas moléculas. Várias moléculas. Só para você entender isso aqui. Todo átomo tem um vazio enorme, um buraco enorme entre as suas moléculas, entre uma e outra. A ciência não consegue explicar como que todas as moléculas ficam juntas e não se soltam. Porque se as moléculas se soltarem, quer dizer que o que é matéria se desfaz. Ou seja, se as moléculas se soltarem, teu braço cai, teu pescoço cai. O que sustenta todas essas coisas? O que deixa tudo amarrado? O que faz com que... Você acha que é a linha da costura que deixa o terno preso? Espera aí, a linha da costura, ela tem uma matéria. Ela é uma matéria. Ela tem átomos, que ela tem moléculas, e tem um espaço vazio enorme entre elas, que até hoje a ciência não sabe dizer como que elas podem ficar juntas e não se separar, se tem um vazio enorme. O que a Bíblia diz? Hebreus 1, verso 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Colossenses 1, verso 17. Ele é antes de todas as coisas e nele subsiste tudo. Em outras palavras, Deus, quando diz para você uma palavra, a palavra dele continua ecoando na eternidade inteira, porque conforme a palavra dele ecoa, a palavra dele deixa todos os átomos, todas as moléculas juntas e deixa tudo de pé, do jeito que ele quer que seja de pé. Então presta atenção, se você não entendeu. Ele falou uma vez, de acordo com o registro bíblico, haja luz, mas
mas ele está até hoje ecoando na eternidade. Haja luz, 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 luz. Por quê? Porque ele tem que fazer o quê? Tudo que ele falou ser sustentado pelo seu poder. Ele tem que continuar falando, ele tem que continuar produzindo, ele tem que continuar garantindo que tudo que ele falou vai continuar existindo do jeito que ele falou que ia existir, da forma que ele falou que ia existir, pelo período que ele falou que ia existir. Então, para deixar tudo junto, tudo de pé, do jeito que ele queria deixar, ele tem que ser o sustentador. Ele tem que ser quem garante que todo o tempo teu coração vai continuar batendo, ele não vai parar de bater. Ele é quem faz com que até hoje a tua corrente sanguínea continue rodando, não parando. E se ele faz isso, por que você está desesperado se ele disse que vai mandar provisão? Só ele entendeu. Se você entende isso, por que você está desesperado porque o dinheiro não chegou? Ele já não está garantindo que o teu pescoço não vai cair. Não é ele que segura todas as moléculas juntas. Quando a ciência fala como elas conseguem ficar juntas, tem um vazio no meio delas. É que esse vazio, quem preenche é Deus, Espírito. Ele, você entendeu? Ele toma a forma do vazio, ele segura todas elas juntas. Oh, meu Deus da glória. Você entende isso aqui? Diga amém bem forte. Terceiro, ele é perdoador. E a Bíblia diz, Isaías 43, verso 25: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Deus já havia dito, só eu posso perdoar. Essa foi a pergunta que os fariseus perguntavam para Jesus: como é que ele perdoa pecado? Ele não tem autoridade para perdoar pecado? Só Deus pode perdoar pecado. Pois, prazer, sou Deus. Não, mas só Deus perdoa. Por isso que eu estou perdoando. Vocês aí embaixo podem declarar perdão. Qual que é a diferença de declarar perdão e perdoar? Quer dizer que declarar perdão é o seguinte: você ainda tem que verificar para ter certeza que foi perdoado. Se você vem para a gente e ora pedindo perdão para Deus, eu posso falar para você: fique em paz, irmão, você foi perdoado. Agora, quem tem certeza que o que eu falei é verdade? Somente quem de fato já perdoou. Marcos 2, verso 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Lucas 7,48, então disse a mulher: perdoados estão os teus pecados. Quarto, qual é o quarto ofício? Qual é o quarto cargo? A quarta função que ele exerce, que prova que ele é Deus? Ele é ressuscitador. Não é uma palavra que você ouve diariamente, né? Ressuscitador. Agora entenda aqui para mim, por isso que é importante você estudar a doutrina bíblica. Porque olha para mim, palavras de Jesus, João 6,39, põe para mim: e a vontade de quem me enviou, ou seja, pera aí, irmão, você está com sono. E a vontade de quem me enviou, quem enviou foi é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei. Por isso que eu não posso seguir Buda. Por isso que eu não posso seguir Confúcio. Se você perguntar para mim: pastor, por que o senhor não segue eles? Por uma razão óbvia. Nenhum deles prometeu que eles iam me tirar da cova depois de morto. Esse aqui foi o que falou: você vai morrer, mas o teu corpo vai ficar morto por um tempo, teu espírito vai viver eternamente, porque você vai viver eternamente no céu e no inferno. Mas fica em paz, de qualquer um do jeito, se você tiver que viver eternamente no céu, eu vou te ressuscitar para te dar um corpo glorificado e você vem morar depois comigo. Se você for para o inferno, eu te ressuscito também, para depois você ser condenado. De qualquer forma é o seguinte: eu te prometo que eu vou te ressuscitar. Que outro líder de religião que disse: eu vou te sustentar e eu vou te ressuscitar depois de morto? Por que eu não posso fazer vista grossa para aprender a palavra de Deus? Você tem que entender isso. Porque, meu irmão, como é que alguém anda atrás do guru, do sei lá de quem mais, irmão? Que promessa que ele te fez, irmão, que você vai ressuscitar dos mortos? Não, mas eles me falaram lá que lá eu posso reencarnar em outro lugar. Eles falaram que você pode. Esse aqui te garantiu que mesmo que você não vá para o céu, ele vai te ressuscitar. Mas tem um detalhe: ele vai te ressuscitar para depois condenar de novo. Mas todos os corpos serão ressuscitados. Ele é o único que diz: fique em paz, eu estou te prometendo, quem vai te ressuscitar sou eu. Você vai estar lá no túmulo. Irmão, como é que eu vou ser fiel a um outro homem a não ser esse? Ele é o único que me deu essa promessa: eu vou te ressuscitar. Lucas 20, verso 38. Ora, Deus não é Deus dos mortos, e sim dos
vivos, porque para Ele todos vivem. Como assim para Ele todos vivem? Eu já te falei, irmão, ninguém morre, todo mundo vive. Uns viverão eternamente no céu, outros no inferno, mas espíritos não morrem. Você é espírito, tem uma alma e mora no corpo. Pensa nisso comigo. Ele disse para Moisés: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu não era o Deus de Abraão, eu não era o Deus de Isaac. Eu ainda sou, por quê? Porque eles morreram fisicamente aí, mas comigo estão vivos até hoje. Você entende isso? Aquela pessoa que você morreu, que você perdeu, teu pai, tua mãe, teu filho, fica em paz, irmão. Você sabe que ele aceitou Jesus, não morreu, porque ele disse: eu sou o Deus dos vivos, dos mortos não. Não existe morte para mim no sentido de extinção. Morte é separação do corpo do espírito, e do espírito de Deus do espírito do homem. Quinto ofício que ele exerce, ele é juiz. Ele é Deus, por quê? Porque ele exerce o cargo de juiz. João 5, verso 22, e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Eu vou para o sexto e a gente já termina já, no oitavo. João 5, 22, Atos 17, 31. Sexta razão porque acreditamos que Jesus é Deus. Ele é Deus porque ele tem atributos divinos. Anote aí, Jesus é onipotente, onisciente e onipresente. Você quer a prova de que ele é onipresente? O que ele disse para você? Ele disse que ele não te deixaria, ele estaria com você até a consumação dos séculos. Como que ele pode estar no céu ao mesmo tempo e comigo ao mesmo tempo? Através do seu Espírito. Através do seu Espírito. Então os atributos que a gente sabe que pertencem a Deus, também pertencem a Jesus. Ele diz: eu vos enviarei o Espírito, para que vocês não fiquem sós. Ele tem o mesmo atributo que o Pai tem. Ele é onisciente. Você não lembra que ele falou: vão na aldeia vizinha e peguem lá um jumentinho que está preso, amarrado. Esse jumentinho nunca ninguém foi montado nele, e ele tem dono. Ele tanto tem dono que o dono vai aparecer, vai querer pegar vocês. Quando o dono aparecer e pegar vocês, eles falam assim: o senhor precisa dele. Ele não disse assim: eu acho que ele tem dono, eu penso que ele tem dono. Ele disse: não, ele tem. Por quê? Porque eu sou onisciente, eu sei de tudo. O mesmo atributo do Pai eu sei. O que o salmista diz sobre o Deus Pai é a mesma coisa que se aplica a mim. Eu sei de tudo, e eu estou em todo lugar. Sétimo, e eu termino no oitavo e é rápido, 5 minutos eu termino, prometo. Por que nós acreditamos que Jesus é Deus? Sétimo, ele é Deus porque seu nome é sinônimo com o Pai. Como assim sinônimo com o Pai? Ele diz: eu e o Pai somos um. Quem vê o Pai vê a mim. Quem me vê, vê o Pai. João 5,17, João 13,31, 2 Tessalonicenses 2,16. E o último, e eu termino com esse. E esse é interessante, olhe para mim. Por que nós acreditamos que Jesus é Deus? Porque Ele tem autoconsciência da sua própria natureza. Esse é interessante, vou esperar você anotar. Ele tem autoconsciência da sua natureza. Ele tem autoconsciência da sua natureza. Olha para mim. Se você pega uma criança recém-nascida e põe ela de frente para o espelho, por muito tempo ela vai olhar e não vai entender o que ela está vendo. Você entende isso aqui? Diga amém. De acordo com o crescimento dela, chega uma época que do nada ela olha para o espelho e ela sabe: sou eu. O que acontece? A autoconsciência dela é ativada. Ela olha no espelho e fala: sou eu. Jesus passou pela mesma coisa. Quando foi que ele entendeu que ele era Deus? Que ele viu que ele era Deus? Ele sempre soube. 12 anos de idade, eles vão para a festa da Páscoa. Quando Maria e José voltam, Jesus fica para trás. Quando Maria e José vão atrás de Jesus, ela já chega perguntando: meu filho, o que você fez com a gente? Eu e teu pai estávamos aflitos por tua causa. Ele diz: espera aí, eu não me perdi, eu estou no lugar certinho. Você não sabe que me convém cuidar das coisas, eu gosto desse termo, dos negócios do meu pai? Em outras palavras, eu não tenho que estar cuidando das tuas coisas, eu tenho que estar cuidando das coisas do meu pai. Eu sei de quem eu sou filho. Eu sou filho de quem manda aqui, eu sou filho de Deus. Lembre comigo, e eu estou terminando aqui. Lucas 4, põe para mim aí rapidinho. Jesus nunca ligou o fato de que ele é Deus. Lucas 4. O que Lucas 4 fala? Fala da tentação de Jesus no deserto, sim ou não? Sim ou não? Olha comigo rapidinho para a gente caminhar para o fim.
Vamos ler. Lê para mim aí. Vamos lá? 1, 2, 3. Se és o Filho de Deus. Mas espera aí, volta aí. Qual que foi a pergunta do diabo? Se tu és? Jesus respondeu que sim, que não ou nenhum dos dois. Lê direito o texto para você entender. Jesus se calou para a pergunta? Sim. Respondeu com uma outra. Não tem aquele ditado que diz quem cala consente? Você nunca vai ver Jesus dizendo eu não sou o filho de Deus ou eu sou o filho de Deus. Quando alguém falava tu és o filho de Deus, ele ficava calado. Por quê? Eu sei que eu sou. Porque eu sei que eu sou, prova que eu sou. Eu tenho autoconsciência de quem eu sou. Você entende isso aqui? Isso aqui é muito sério. Por isso que, olhe para o texto, por isso que toda pegadinha do diabo ele não caiu, porque ele sabia, se eu sou Deus, para que eu preciso comer? Eu sou o pão da vida. Ô diabo, eu não vou fazer o que você quer não, porque eu sei quem eu sou, eu não sou, você quer me cair numa pegadinha, eu sei quem eu sou. Não, mas se tu és Deus, se você me adorar, eu adoro isso aqui, olha os reinos desse mundo, se você se prostrar e me adorar, eu te darei. Ele dentro se deve ter falado, tudo isso aqui é meu, irmão sabe ele, isso aqui tudo é meu, eu criei tudo isso aqui vai vir para mim daqui a pouco de volta rapidinho, eu vim tomar aquilo que Adão perdeu, de uma forma ilegal, mas vou pegar, eu sei quem eu sou, para que eu vou querer me dobrar para poder pegar uma coisa que eu já sou dono por direito? Eu sei que eu sou Deus. Jesus nunca negou para o diabo e nunca afirmou, porque Jesus já sabia, eu sou Deus, não, lança-te daqui, porque ele dará ordem aos teus anjos. Dentro dele deve estar falando, e diabo, mal sujo, endemoniado, se ele soubesse que se eu pensar que agora o anjo vem, não preciso nem me jogar. Agora o último verso, eu quero que você anote isso, ele sempre soube que era Deus, sempre, e esse verso é importante. Jesus ele nunca tentou comprovar que ele era Deus, ele sempre soube, e isso é a prova de que ele é Deus. Lucas 4,33, eu quero que você leia bem alto, eu vou acabar agora com ele. Lucas 4,33, eu começo, você continua. E estava na sinagoga, continue. O homem que tinha o espírito de demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Irmão, quem está falando isso aqui é o demônio, viu? Continua aí. Presta atenção, irmão, para aqui. Os demônios disseram: que tu queres com nós, Jesus? Santo Deus. Eles disseram: a gente sabe que você é Deus e é santo. Irmão, deixa eu só fazer uma observação, que isso aqui é importante para você pegar daqui para frente, porque agora a gente está subindo de nível. Os demônios entendem mais de Deus do que você e eu juntos. Entenda isso. Eles entendem sobre Deus mais do que eu e você juntos. Olha para mim, porque o diabo, ele passa uma perna em você na palavra, ele conhece a Bíblia mais do que você. Não, você esqueceu que o diabo costumava trabalhar com ele lá em cima? Até que ele perdeu o emprego dele, foi demitido, foi jogado aqui por baixo por insubordinação. Justa causa. Os demônios falaram: que tu queres com nós, Jesus? Agora eu quero que você preste atenção na reação de Jesus. Cala a boca! Sai agora! Por que ele manda calar a boca e depois expulsa? Por uma razão. Porque Jesus não quer que nenhum demônio diga que ele é Deus. Porque se os demônios dizem que Jesus é Deus, então todo mundo vai vir aceitar ele fácil. Isso não é bom? Complicado. Sabe por quê? Porque se todo mundo acreditar que o que o diabo está falando agora é verdade, o que ele falar dali para frente, todo mundo vai acreditar e vão seguir ele. Então quando os demônios falaram: Santo Deus, ele falou: cala a boca, sai. Quem quiser saber que eu sou Deus, vai conhecer pela pregação da palavra. E por último, Jesus ensinou que com o demônio você faz uma coisa só: cala a boca dele, expulsa ele. Você não entrevista, nem faz entretenimento com ele. Dá um aplauso para Jesus.